Hoje é dia 4 de março de 2022, são 10 horas e 10 minutos, em Franca, São Paulo. Um dia bastante ensolarado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra produzida por Camille Flammarion. Camille Flammarion é um astrônomo que, na intimidade do seu observatório astronômico, observou pacientemente a abóbada celeste e procurando entender como se dava todo esse bailado, né, dos astros, ele estudou bastante e fazia lá suas anotações, os seus cálculos. E aproveitando essa experiência, ele, devido à sua época haver um aporte muito grande de fenômenos envolvendo a alma humana, ele resolveu se dedicar ao tema e utilizou a metodologia que até então ele estava acostumado para estudar o tema. Haviam à sua época os raps, que seriam os barulhos, né, sem nenhum significado especial. Haviam barulhos que tinham um significado. Haviam materializações de espíritos, materializações de fantasmas, pessoas que já haviam perdido o corpo físico, e havia materializações de fantasmas de pessoas encarnadas, pessoas com o corpo físico. Haviam fenômenos de movimentação de objetos, queda de objetos. Curiosamente, ocorriam muitos fenômenos envolvendo um tipo de faísca elétrica que, por falta de um outro termo, ele escreveu um livro chamado Caprichos da Faísca, assim como vários outros livros, né, ele escreveu. E tendo se dedicado um tanto a esse tema, a morte e o mistério da morte, ele se deteve particularmente na aparição e na manifestação dos imortais. Porém, à sua época, ele cautelosamente dizia aparição de fantasmas, fantasmas de vivos, fantasmas de mortos, fantasmas de moribundos, e ele vai classificando dentro dessa temática uma série de fatos. Ele não se ocupa em dar tantas explicações, apesar que ele diz, segundo o Espiritismo, segundo Mir, segundo Albert der Rocha, segundo Alexandre Aksakov, e ele vai fazendo alguns apontamentos. Era uma época de uma profusão tão grande de fenômenos que materialistas não tinham como negá-los, espiritualistas não tinham como negá-los, apesar dos dogmas a que a maioria das pessoas, um ou outro, também estivesse envolvido, o que limitava um pouco essas observações. Mas o fato em si, e é isso que é importante, ficou registrado e ele nos convida aos observadores de todos os tempos questionar junto aos familiares, questionar junto aos seus conhecidos, se fatos semelhantes ao que ele observou não estariam acontecendo de todas as épocas. Ele tem uma farta biblioteca e ele colhe também na historiografia humana, né,
literatura, fatos que passaram como se fossem lendas, produtos da imaginação dos pensadores. Mas ele próprio foi testemunha dentro do próprio lar, vamos dizer assim. Desde menino, não só com aqueles que cercavam a sua convivência, mas dentro do próprio lar também se deram fenômenos do tipo, e ele cautelosamente apresenta os fatos e deixa para que os pósteros tomem uma posição sempre pessoal, né? Porque cada teoria, cada hipótese, cada afirmação que se faça em torno de qualquer tema, tanto relacionado ao movimento dos astros, como a ação dos imortais, que ninguém tem nenhum controle sobre ele. Os espíritos são caprichosos, todos nós somos caprichosos. Basta alguém querer comandar a nossa vontade para a gente dizer e demonstrar e comprovar que fazemos quando queremos. O próprio Flammarion teve a oportunidade de acompanhar o desenlace de um amigo, que ele depois colocou como alcunha, né? Lumen. Ele é um pseudônimo, vamos dizer assim, e ele se colocou no livro como Querens, ou questionador, né? Isso está nesta obra, Narrações do Infinito. Em 1864, o amigo desencarna e ele fica ali até nos seus últimos momentos, trocando ideia com ele, fez uma prece comovida, fechou os olhos do amigo e disse para o amigo que logo que possível, se ele pudesse falar quais foram suas impressões desde o momento do desenlace até o momento em que estariam conversando, e assim fica combinado. Em outubro de 64, esse amigo desencarna. Em 66, também em outubro, esse amigo se reapresenta para o psiquismo de Flammarion, que estava no isolamento, em tipo um retiro espiritual. E nesse primeiro diálogo, Lumen deixa 50 páginas, dizendo desde o momento em que ele fecha os olhos até aquele momento em que retorna, 2 anos depois. Em 1869, ele apresenta os 2 últimos diálogos, seria o 4º e o 5º. E no 4º diálogo, Lumen apresenta tantas informações novas que Flammarion duvida até um pouco da seriedade do amigo, do leal amigo, e diz que as histórias são tão inovadoras que ele imagina que seu amigo não estivesse escrevendo uma obra de ficção à semelhança de Sherazade, né? E ele diz que não, que a coisa é séria, há mais, né, como disse mais mistérios, né, do que se possa imaginar. A realidade é muito mais profunda do que a nossa imaginação possa elucubrar. E no 5º diálogo, então, ele arrebenta a boca do balão. Ele apresenta um apontamento tão fantástico que deixa todos nós perplexos. É tanta novidade que eu não vou afirmar, estou apenas jogando aí É tanta novidade que a produtora, né, a editora, em algumas edições até subtraiu o 5º diálogo que Camille Flammarion teve com Lumen, porque até o 4º diálogo o Flammarion falou, poxa, que é isso, né? É demais para minha cabeça. E será que você não está escrevendo uma obra de ficção, ao invés de ser uma obra
de apontamentos, né? Um diário do que lhe aconteceu. Ele falou, não é verdade. E aí no quinto diálogo, então, é uma coisa tão espantosa que a própria editora, em algumas produções, subtraiu o quinto diálogo. Para a época, né? Que nós estamos falando de 1800 e pouquinho, depois foi vindo. Se não fosse Francisco Cândido Xavier e suas obras, certamente esses diálogos talvez ainda estivessem sendo subtraídos. Porque Ivone Pereira, quando escreveu aquela obra Memórias de um Suicida, do Camilo Castelo Branco, né, um homônimo de Camilo Flammarion, ela guardou essa obra por quase 50 anos. Tal é o volume, o aporte de informações que ela trazia a respeito das consequências deste ato insano, desse ato a gente poderia chamar de covarde, de louco, né? Mas fica aí, né? Para que nós pensemos como qualificar esse ato, que talvez seja o ato pior que um indivíduo possa cometer, porque é terrível a situação de quem vai por esse lado, escolhe, né, esse tipo de situação. É quase que indescritível o sofrimento. Se não estivesse desencarnado, o indivíduo morreria todos os dias, todas as horas, em decorrência do volume de sofrimentos. Como não existe a morte, o indivíduo tentou fugir da morte e fugiu através das portas do suicídio. Não tem como ele fugir da dor dor moral, dor física, dor psicológica, a adjetivação ou a substantivação necessária para que as palavras se encaixem. Mas como o indivíduo já está desencarnado, não tem como ele continuar morrendo. E se ele tentou fugir da vida através do suicídio, não tem como ele fugir da dor, porque ele continua vivo e bem vivo, e é um presente permanente para cada um de nós. Cabe-nos viver bem, viver com responsabilidade. Sabemos que somos herdeiros de nossas conquistas, então é melhor resolver os problemas do que tentar se evadir deles. Nesse segundo volume, Flammarion apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. Apesar disso, tememo-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte, colocar um epílogo na minha vida junto a esta expressão da forma. E curiosamente, a voz divina que sempre se fez presente em meu mundo íntimo se calou justamente agora. Entretanto, a iniquidade, a infâmia que fui submetido por meus acusadores e meus juízes certamente estarão jungidos, amarrados. A vida, a história e a psique dos meus acusadores e dos meus juízes. Submeto-me à pena que me foi imposta e certamente eles irão também estar expostos às próprias condenações. É deste modo que as coisas deveriam se dar, deveriam ocorrer, e acredito que é para o melhor. Quando a morte se aproxima do homem, tal qual se aproxima de mim mesmo, o que nele existe de mortal, de perecível,
desagrega-se e entrega-se aos braços da natureza. Entretanto, o que há de imortal, de incorruptível, de invulnerável, retira-se intacto. Nós estamos à página 329. A certeza moral. A aparição do morto ao seu amigo não oferece dúvidas. A objeção do acaso por coincidências fortuitas é eliminada por cálculos análogos àquele que se acaba de ler, aplicados racionalmente aos numerosos casos para os quais a hora da morte pôde ser determinada com exatidão. Possuímos centenas de casos do mesmo gênero. Os exemplos seguintes não são todos coincidências à la minute, até ao instante do trespasse, mas correspondência entre o falecimento e a aparição nem por aqui, nem por isso é menos escrupulosamente estabelecida. Procedemos aqui a um estudo científico e é o mesmo que dizer que só podemos admitir fatos certos, fatos irrecusáveis. Pretender explicar os fenômenos de que não se está seguro será um pouco ingênuo. Um historiador de narrativas de aparições de fantasmas recorda a definição do viajante. Um ingênuo que afronta perigos para os contar às pessoas que não acreditarão nele. Isto é, um gosto de humorista, que não impedirá de viajar, de observar, para o seu próprio prazer, zombando de algum modo das pessoas que não creiam nas narrações que ele poderá fazer-lhes. Não é para a galeria que se reúnem esses fatos, é para a investigação da verdade. Repetindo, não é para a galeria que se reúnam esses fatos, é para a investigação da verdade. É certo que na história das religiões, na dos acontecimentos milagrosos, das experiências espíritas, magnéticas e outros, se passou muito tempo a discutir fatos que nunca existiram, o que é, pelo menos, assaz ridículo. Vimos atrás, no primeiro volume, uma pessoa morrendo subitamente e aparecendo a um filho para lhe dizer adeus. Eu morro. A aparição coincidiu com o próprio minuto da morte. A aparição coincidiu com o próprio minuto da morte. Vimos igualmente, mesmo volume, um homem que acabara de suicidar-se aparecer a seu amigo com o crânio fendido. Coincidência identicamente exata, momento justo do trespasse. Como deixaremos de recordar em matéria de aparições precisas a do padre sentado em frente ao fogão, narrada por uma de suas sobrinhas? Isso está em Urânia. O relato da narrativa é dos mais amplos. Era ainda jovem, escreve ela, e dormia com minha irmã mais velha do que eu. Uma noite acabamos de nos deitar e sopramos a luz da vela. O lume do fogão, imperfeitamente apagado, iluminava fracamente o quarto. De súbito, distingo perto do fogo, com grande surpresa, um sacerdote, sentado e aquecendo-se. Tinha a corpulência, os traços fisionômicos, o ar de nosso tio Arce Prieste. Transmiti imediatamente esta observação à minha irmã, que, olhando para o lado do fogão, viu o mesmo fantasma. Reconhecendo também o nosso tio, um tremor indizível apoderou-se de nós e gritamos: socorro!
com todas as forças. Meu pai, que dormia no compartimento vizinho, acordado pelos nossos desesperados clamores, levantou-se às pressas, correu para nós com uma vela na mão. O fantasma havia desaparecido. Não víamos mais ninguém no quarto. Na manhã seguinte, soubemos que nosso tio Arcipreste morrera na noite anterior. Este fato passou-se em Saint-Gaudens. Certos espíritos considerados não se ensaiam para explicar tudo. Não soube nisso senão acaso. Não houve nisso senão acaso. Pensam eles, isto é, primeiro, alucinação sem uma causa. Coincidência fortuita com a morte do homem visto. Na verdade, estes céticos não são difíceis de contentar. Que o padre defunto viesse com a sua sotaína sentar-se ao canto do fogão é inadmissível, e outro tanto acontece com a morte, a que há pouco me referi, a de Frederico, com a sua bengala, o seu chapéu. Neste caso, que se passará em tais circunstâncias? Um honrado sacerdote teria pensado em suas sobrinhas no momento de morrer e agiria mentalmente sobre os espíritos delas. Pensamento produtor de imagens, como mostramos no capítulo 3, acontece outro tanto com Frederico aparecendo ao seu camarada. Não há dúvida de que estes fenômenos se produzissem no mesmo instante da morte. Não quero repetir aqui o que meus leitores podem ter visto em Urânia, uma obra de Flammarion, desde o ano de 1889, em O Desconhecido, outra obra dele, desde 1889, sobre os casos autênticos e indiscutíveis de aparição de moribundos, mas parece-me oportuno relembrar como exemplo típico, entre outras, a observação feita pelo senhor Contamine em Commentru, na obra O Desconhecido. Encontrando-se um dia sentado no seu quarto, em frente de um armário de espelho, a calçar botas, foi muito nitidamente neste espelho encontrando-se um dia sentado no seu quarto, em frente de um armário de espelho, a calçar as botas, viu muito nitidamente nesse espelho a porta que ficava por detrás dele abrir-se, entrar um dos seus íntimos amigos, de casaca e muito bem posto. O senhor Contamine voltou-se para apertar a mão do amigo. Com grande espanto seu, não viu ninguém no quarto. Saiu imediatamente, interrogou o criado que se encontrava precisamente na escada. Hás de ter encontrado agora o senhor X, que saiu do meu quarto? Onde ele está? Afirmo-lhe que não vi ninguém. Absolutamente ninguém. Vamos, saiu do meu quarto neste momento. Tenho certeza absoluta de que ninguém entrou ou saiu. O senhor Contamine, muito intrigado, impressionado, informou imediatamente do que ocorria e soube que seu amigo, tendo cometido um homicídio por imprudência e querendo esquivar-se das consequências judiciárias do incidente, suicidou-se exatamente na hora em que se realizava a aparição, envergando o próprio vestuário com que o amigo o vira refletido no espelho. Esse exemplo, digamos, é característico pela sua precisão. Ora, eu reuni tão elevado número de documentos análogos que só eles poderiam constituir um volume completo, sem contar com a vista de cenas de moribundos, de que meu capítulo 6
mostrou tantos testemunhos. É o embaraço da escolha que aqui me preocupa. Não é sem desgosto que o lugar de que disponho me obriga a eliminar alguns deles, extremamente curiosos. Devo limitar-me a registrar os principais na intenção de publicar um dia um livro especial sobre aparições. Devo limitar-me a registrar os principais na intenção de publicar um dia um livro sobre as aparições. É, na verdade, tempo de declarar que os que constituem os que continuem a duvidar, são ignorantes ou o fazem de má fé. O nosso empenho atualmente vai ser o de decidir se trata aqui de aparições de agonizantes ou se trata de aparições de mortos. A distinção é extremamente difícil. Por exemplo, neste caso notável, vamos ter diante dos olhos a aparição de uma jovem a uma amiga de infância. A sua autenticidade não oferece dúvida ao meu espírito, porque eu conheço a narradora há grande número de anos e o seu depoimento quase que tem um caráter jurídico. Abre aspas. Sendo ainda muito nova, escreve-me, esta dama tinha uma amiga de minha idade. As nossas famílias mantinham relações muito estreitas e, como eram vizinhas, a minha amiga tinha todas as noites, ou vinha todas as noites, estudar as lições comigo. Costumávamos ir para a sala de visita, sentarmos em uma cadeira de balanço. Um dia, a minha companheira parou de ler de repente e disse-me: Lita, tenho que te pedir uma coisa. Naturalmente, repliquei: que desejas? Quero que me faças uma promessa e que a cumpras. Achei extraordinário o ar de serenidade ou de seriedade com que ela me falava. Se eu te prometer, seja o que for, pode estar certa de que cumprirei. Que queres? Ela respondeu: se casares ou tiveres uma filha, deseja que lhe dê o meu nome. Eu ri e respondi: entendo. Por sua parte, se tiveres também uma filha, dar-te-ás igualmente o meu nome. Então a minha amiga acrescentou: não é tudo ainda. Se uma de nós vier a falecer quando não nos encontrarmos juntas, a que morrer primeiro virá dizer adeus à outra, beijando-a pela última vez. Respondi: que ideias tão loucas! O que tens? Promete, perguntou insistentemente. Está bem, prometo. Agora fico tranquila, concluiu ela, porque há algum tempo experimentava uma verdadeira obsessão em te pedir isto, em te fazer este pedido. Nunca mais, caro mestre, tornamos a falar neste assunto. Cumpre-me declará-lo. Volvidos 5 a 6 meses na festa de aniversário de minha amiga, fui passar um dia com ela em companhia de muitas outras raparigas. Dançamos toda a tarde, divertimos-nos muito. Ela estava muito bem, nada deixava prever que acabaria em breve. Quando a deixei à noite, sua mãe disse-me: não contes com Joana durante 2 ou 3 dias, temos que visitar. Tenho visitas a fazer e levo-a comigo. Ao 3º dia, deitei-me e adormeci, como de costume. Pela noite, acordei soltando gritos de terror. Joana estava diante de mim. Minha avó levantou-se, procurou tranquilizar-me, mas não foi possível tirarem a Joana de minha vista.
ela estava na minha frente e dizia: adeus, morro e cumpro a minha promessa. Minha avó fez sentar a meu lado no leito minha boa ama, Ana Maria, a qual acariciava-me, conseguindo acalmar-me a ponto de eu tornar a adormecer. Mas pelas 4 horas da manhã voltei a despertar e senti que Joana me beijava na fronte. Estava gelada. Pela segunda vez, disse-me: adeus, morro. Recomecei a gritar: a avó Joana morreu. Avó, vovó, vovó, a Joana morreu. Ela gritou, né? Ninguém podia sossegar-me. Quis correr à casa de minha amiga. Minha avó prometeu-me que pelas 5 horas mandaria notícias do que tivesse acontecido. Todavia, não houve maneira de impedir que eu me levantasse, muito impaciente. Por obediência, no entanto, esperei 5 horas para procurar informações, ainda que estivesse intimamente convencido da morte de minha amiga. 5 horas, as notícias vieram. Horror! O meu sonho era a realidade. A minha pobre amiga morrera pelas 4 horas da manhã, hora em que me beijava, em que eu a sentia, o gélido frio de seu beijo, como um pedaço de mármore. Desde então tenho pensado muitas vezes, mas nenhuma outra manifestação se tornou a produzir. Tal é, meu caro mestre, a narrativa bem simples do que me aconteceu e que eu, infelizmente, lhe transmito. Em Monte Carlo, 15 de abril de 1918. Quem assina é Ângela Ximenes, carta de número 4112. Aí Flammarion faz um comentário. Nada mais acrescentarei a essa narrativa, a não ser que é muito provável que os tempos não correspondam, talvez, com precisão absoluta à realidade, porque as recordações deformam-se mais ou menos inevitavelmente com o tempo. E há perto de meio século que este pequeno acontecimento se produziu. Mas o fato da aparição da jovem amiga, a sua companheira no momento da morte, é absolutamente certo em si mesmo. Ocorreu em Santiago de Cuba, em 1871, a narradora senhora Ximenes, bastante nascida em 1855, tinha então 16 anos. A sua amiga estaria morta ou iria morrer. Nada prova que tivesse expirado. Estava agonizante. Classifico, portanto, o fato entre aparições de moribundos, de preferência a classificá-lo entre aparições de mortos. Estudemos, comparemos os fatos análogos. Aí ele vai citar um caso que ocorreu na Rússia em 9 de julho de 1899. Tinha 9 anos, uma das minhas irmãs, de 15 anos de idade, e que eu amava eternamente, passeando um dia comigo no jardim, disse-me que não viveria muito. Zombei um pouco dela e pedi-lhe que não continuasse com aquela conversa tão absurda. 7 anos depois, estava em Moscou, no Instituto Nikolaev, a 16 de junho de 1870. Tinha me deitado no dormitório onde os leitos se tocavam e as cabeças ficavam ao lado umas das outras, e dormi tranquilamente. De súbito senti uma impressão, como se alguém me batesse nas costas. Olhei, reconheci minha irmã sentada na minha cama e disse-me: adeus no dia, e desapareceu. Eram 5 horas da manhã. O meu coração apertou-se. No entanto, readormeci e apenas despertei ao som da sineta. No mesmo dia chegou a minha outra irmã, que vinha anunciar-me que a nossa irmã havia morrido pelas 5 horas da manhã. Carta de número 818.
Quem assina é N. Ubanechenko. E aí vem o comentário de Flammarion. Essas observações são tão numerosas do que se imagina. São tão mais numerosas do que se imagina. Repitamos pela milésima vez que não ver nelas mais do que alucinações é um absurdo. E outro fato, a senhora Margarita Perretti, parenta de Stephen Legeardi, escrevia, dia 24 de agosto de 1920, que o seguinte: havia lhe acontecido absolutamente da sobrevivência de sua irmã. Éramos ambas alunas do convento de dominicanas de Chalon-sur-Saône. Declarou-se de súbito no pensamento uma epidemia de febre tifoide e minha irmã adoeceu com terrível enfermidade. As educandas foram imediatamente enviadas às suas famílias e meu pai levou-me a Beaune para a casa de amigos íntimos, o senhor e senhora Bourgeois. O senhor Bourgeois foi mais tarde maire de Beaune. Obteve das religiosas autorização para instalar a cabeceira de sua filha. Educada com ideias muito piedosas, tinha eu iniciado uma novena à Santa Virgem para que minha irmã melhorasse. Estava absolutamente convencida de que ao 9º dia a doente estaria restabelecida. Eu dormia só num compartimento cuja porta abria para a casa de visitas. O quarto, aliás, o senhor e a senhora Bourgeois estava separado do meu por um corredor. Bruscamente, à meia-noite, a 4 de dezembro, 5º dia da minha novena, fui despertada por um ruído singular que vinha da sala. Dirigia-se-me, dir-se-ia que alguém arrastava uma cadeira. Tinha então, como que hoje, sono extremamente leve. Sentei-me imediatamente no leito, apliquei o ouvido. Mas qual não foi o meu espanto? O ruído das correntes foi substituído no assoalho por ligeiros passos que se aproximavam da minha cama. Lembro-me de que meu coração começou a pulsar fortemente, assustada, e a gritar por socorro, perguntando-me se não era prudente proceder assim, pois estava convencida de que alguém vinha assassinar-me. De repente, senti uma doce mão tocar suavemente meus lençóis e durante o tempo de um relâmpago vi minha irmã. Era demais. No cúmulo do terror, gritei lancinantemente. Correram à pressa para meu quarto. Que há? Que tens? Perguntaram-me. Acabo de ver minha irmã. Esteve junto do meu leito. Ouvi seus passos, tocou meus lençóis. Respondi eu. Mas minha filha, disseram o senhor e a senhora Bourgeois, é impossível, sonhaste. Sua irmã, muito doente, está em Chalon. Não sonhei, ouvi os seus passos que faziam ranger o assoalho, estou certa. Eu não dormia. Ela veio e eu a vi. Sossegaram-me, deram-me de beber, de flor de laranjeira, e disseram-me, dorme, são apenas 5 horas da manhã. Ao meio-dia, quando estávamos à mesa, retiniu a campainha, a criada foi abrir, meu pai apareceu com lenço nos olhos, contou-me, soluçando, que minha pobre irmã morrera nesta manhã pelas 5 horas. Ah, exclamaram ao mesmo tempo o senhor e a senhora Bourgeois. É extraordinário! Foi justamente às 5 horas que Margarida afirmou tê-la visto no seu quarto. Contaram então ao meu pai o acontecido desta noite. Durante todo o dia ele não deixou de repetir. Ah, que coincidência! Ah, estranha! Como essa coincidência é estranha! E ficou repetindo o dia todo. Simples coincidência? Não, 1000 vezes não! Os que nos são caros dão-nos, por este modo, prova irrecusável de que existem sempre e que sobrevivem aquilo que se chama
morte, carta de número 4254. Então isso aqui tudo é o comentário da pessoa lá. Agora é que vem o comentário de Flammarion. Essa observação inatacável é do mais alto interesse, mas eu não vejo nela prova de sobrevivência. A manifestação de que se trata pode ter produzido no momento do trespasse, e mesmo antes. As duplas que, do outro ponto, estudamos, instruem-nos a tal respeito. O método experimental é o mais exigente que o sentimento. Não nego que a manifestação aludida que tenha realizado depois do falecimento. Digo apenas isso, que não fica demonstrado. A narradora está pessoalmente convencida de tal, sobretudo por causa do incidente que vai a seguir, que é relatado na mesma carta. Um dia em que um médium escreve que nada conhecia da minha vida e ignorava que muito nova havia perdido minha irmã. Tinha um lápis na mão tinha um lápis na mão, um ser invisível que assinou Maria, o nome da morta, forçou-o a escrever. Ó irmãzinha querida, exclamei, se és tu, na verdade, que estás aí, diz-me agora, pois que devo pensar que se me aconteceu no momento da sua morte. Sim, escreveu o médium, foi a mim que tu viste, não te engane, ou não te enganaste. Mas então, já que foi o teu perispírito que entrou no meu quarto, não explico a razão por que o assoalho estalou os teus passos. Foi para te prevenir, para te chamar a atenção, e eu ia te falar. Mas gritaste de tal modo, enfim, concluiu ele. O que tinha em vista foi atingido, porque tu vês, tu lembras disso? Sim, me lembro, parece-me que ainda foi ontem. Então nós estamos à página 336, 337, finalzinho do 336. Flammarion vai fazer um comentário sobre o assunto. Senhor Jesus, gratidão. Pai amantíssimo, gratidão. Camille Flammarion, gratidão. Bem sabemos que na condição de pesquisador, procurastes relacionar os fatos e adiar conclusões. Nada tão definitivo como um fato. Nada é tão claro quanto o fato em si. Não há necessidade de explicações. Tanto esforço por parte dos corações amados. Imaginemos-nos momentaneamente nos relacionando com uma pessoa que sabe um tanto mais, que tenha recursos tecnológicos, que tenha os meios de prever acontecimentos que certamente serão inevitáveis,
junto a pessoas, junto a localidades, um abalo sísmico, uma oportunidade de melhora na vida, enfim, alguém momentaneamente mais instruído, como se fossem duas irmãs gêmeas, tendo uma infância muito difícil, uma delas por motivos pessoais, um casamento, uma gravidez, uma necessidade maior, é obrigada a se distanciar da outra. E uma delas, mas cuja estrela, vamos dizer assim, brilhou tanto mais, tem a oportunidade de encontrar a cultura, tem a oportunidade de encontrar recursos que fazem com que ela tenha acesso à mídia, à internet, aos satélites, às palavras de tantas pessoas que estão um tanto, muito à frente daquela comunidade. Então ela, esclarecida, passa a ter mais cautela com a própria saúde, com a aparência física, com a alimentação. Com a habilidade dos meios e do conforto que o próprio progresso traz àqueles que estão sob a sua tutela, mas que num determinado momento de sua vida ela reencontra a sua irmã. Uma dessas fatalidades. As duas irmãs não se comunicavam, de onde elas saíram, tudo era tão difícil. Sequer se sabia se uma ou outra estava viva, como estava, mas por uma dessas fatalidades, um atraso de voo, as duas irmãs se cruzam em uma das encruzilhadas dessa estrada da vida. E uma mal reconhece a outra, porque uma estava formosa, bem vestida, acautelada, e a outra se arrastava, como se fosse um pedaço de pano sujo, parcialmente desdentada, cicatrizes, calos, lhe marcavam as mãos, o rosto, cabelo desgrenhado, roupas que parcialmente podiam esconder-lhe a intimidade, um misto de muito sofrimento, loucura, ignorância. É como uma criança que houvesse sido abandonada à selva da vida e o olhar mostrava a sua indiferença para com as dores do próprio corpo e apenas uma determinação: seguir à frente e viver. A outra irmã, com muita dificuldade, olha para aquele ser e reconhece. Elas eram
muito parecidas, quase que irmãs gêmeas, quase que univitelinas. Mas o afeto, a empatia, fez com que a irmã mais bem guarnecida pela vida olhasse para a outra sem reconhecê-la de imediato, mas que alguma coisa fazia com que o seu olhar, a sua atenção, a sua piedade, então ela chama aquela senhora envelhecida, uns 20 anos em relação a ela própria, com dificuldades motoras, caminhando naquele improviso de chinelas que estavam nos seus dedos, todos corroídos pelo chão do caminho, aquelas mãos rachadas, rústicas, se estendem a misericórdia alheia, como que mecanicamente buscando algum recurso amoedado para seguir adiante. O amor. O amor tem uma linguagem que só ele o tem. No momento em que as duas vão trocar os valores, algumas das moedas retiradas de sua bolsa vão cair na mão da irmã mais desguarnecida. Alguma coisa faz com que a generosa perceba que aquela é a sua irmã, aquela que há bastante tempo não encontra. Uma comoção toma conta de seu coração. Então ela se ajoelha e abraça as pernas de sua irmã e ela chora. A beneficiada, devido à longa estrada de dores pela qual tem passado, não entende o gesto nobre daquela moça, daquela senhora. Mas em meio aos soluços, ao apertado abraço junto às suas pernas, a postura, ela sai como que deste estado hipnótico,
que ela se auto-infligiu para não sofrer tanto. E ouve a voz, os soluços, o pranto, e se recorda da sua própria infância, dos instantes em que caminhavam juntos, sorriam, trocavam confidências, na ingenuidade e na pureza e no entusiasmo próprio daquela fase da vida. Como conciliar essas duas realidades? Como conceber aqueles que encontraram a nobreza, o esplendor, as facilidades que a vida fora do corpo nos propicia, e olharmos junto aos embaraços do dia a dia, momentos em que nos encontramos anestesiados devido aos altos e baixos, aos testemunhos, aos desafios, às cobranças, às necessidades, junto ao chão da terra. Como, diante daquele que se encontra tão embaraçado, poder descortinar todas as vitórias, todas as possibilidades que hão ao dispor daquele que se libertou da carne. Assim são os esforços destes que estão no plano espiritual, olhando-nos a indigência, enquanto ainda nos arrastamos na busca de entender, na busca de aceitar, na busca de nos entretermos em novas esperanças, contando apenas com as migalhas, com os pequenos valores que gotejam desses corações abastecidos, dessas bolsas fartas que possuem aqueles que já se desembaraçaram da vida material. Estamos presos à vida, ao chão da terra, a uma vida limitada, embrutecida, quando fora do corpo podemos viajar pelos espaços sem fim, podemos instantaneamente estar aqui ou ali, podemos observar pacientemente a nossa própria conquista. Mamãe! Mamãe! Onde você vai? Ah!
Muito obrigado, meu Deus, por nos ouvir. Obrigado, Flamarion, por esse trabalho, elencando fatos e mais fatos, a nos lembrar da própria imortalidade. Muita paz a todos. Quem que é primeiro? Bernardinho? Bernardinho? Quê? Ó. Gravando.